Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre lipedema. Quando eu descobri o meu lipedema, na verdade assim, o que eu conto como diagnóstico oficial, tá? Porque quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui a um médico que falou que eu tinha lipedema, mas eu não registrei, era muito pouco conhecida. Eu só registrei que eu tinha uma doença que eu engordava das pernas para baixo. Mas ficou muito no ar, assim, ninguém falava em lipedema na época, né? E aí eu fui entender mesmo que eu tinha lipedema mais recentemente e eu considero que o meu diagnóstico foi dado em dezembro de 2022. Bom, aí eu fui atrás, fui buscar tratamento, enfim. Mas ainda pouco se falava, né? Agora a gente tem pessoas mais famosas, né? Pessoas que estão na mídia falando sobre lipedema e aí teve um boom hoje em dia. Quando eu digo que eu tenho lipedema, muitas pessoas já falam, ah, sério e tal, mas ainda tem aquelas que falam, o que é isso, né? Então eu resolvi atualizar esse diário do lipedema, na verdade, para ajudar você que acha que pode ter lipedema, tá? Então, o que é o lipedema? Eu já fiz alguns vídeos, a gente tem uma playlist até de lipedema aqui, mas eu queria direcionar mais qual é o caminho. Eu acho que eu tenho, o que eu faço agora, né? Então, o que é lipedema? Falando brevemente, superficialmente, até porque eu não sou profissional da saúde, eu estou aqui como portadora, trazendo as informações que eu tenho. É óbvio que quando você tem uma doença, você acaba pesquisando, estudando, entendendo um pouco mais, embora não necessariamente você tenha conhecimento técnico sobre, né? Mas a gente passa a entender um pouquinho. Então, o lipedema é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura nos membros, né? Pernas, pernas, só braços, enfim. E é uma gordura inflamada, né? Não é aquela gordura comum de alguém que tem sobrepeso. A pessoa pode ter sobrepeso e lipedema, né? Mas é uma gordura diferente, ou seja, se você pegar a gordura e dividir assim no meio, você vai ver que a gordura do lipedema, ela é nodular, né? Forma umas bolinhas assim. É uma patologia que em muitos casos, na maioria dos casos, a paciente tem dor. Então, dor ao toque, por exemplo, uma coisa que eu sinto, se eu vou fazer uma massagem, e não é massagem pesada, uma massagem relaxante, tem alguns pontos que eu sinto muita sensibilidade, né? A lateral aqui do braço, a lateral das pernas, tanto coxas quanto a perna panturrilha, tal, que não chama, como é que chama? Perna, né? Eu não sei como é que chama isso, mas do joelho para baixo. Então, eu tenho na lateral, não na panturrilha, mas na lateral eu tenho mais sensibilidade ao toque, eu tenho uma sensação de pernas pesadas, de cansaço, como se eu estivesse andando com caneleiras. Então, esses são alguns sintomas. Também, roxos, sabe quando você bate em algum lugar e fica aquela mancha roxa? Pois então, eu tenho, mesmo que eu não tenha batido em nenhum lugar, eu tenho uma sensibilidade, uma fragilidade capilar, né? Então, bateu, fica aquele roxo, às vezes você só encostou, alguém só te apertou um pouquinho mais, fica com roxo, aparecem uns roxos e você fala, nossa, nem lembro de ter batido, de ter me machucado para estar com esse roxo. A pele tem uma textura de celulite, existe uma flacidez, então todas essas são características do lipedema. Você não precisa fazer um check em todos os sintomas para ter. Pode ser que você não tenha tanta dor, mas você tenha muito a flacidez. A desproporção é algo bem característico. Então, mesmo que você tenha obesidade e aí você tem gordura abdominal, né? Você tem nas costas, enfim, mas existe uma desproporção, ou seja, muito mais volume nas pernas ou nos braços, ou pernas e braços, do que no tronco. A textura da pele, né, com bastante aquela textura ondulada que parece celulite, os roxos, enfim, né, são algumas características. Então, se você nota, ai Laura, eu tenho a cintura fina, ou pelo menos mais fina, mas eu tenho uma perna que não parece que não é do mesmo corpo, né? Essa é uma sensação que eu tenho muito.
esse aspecto, né, de flacidez e tal, o cansaço. Tá, eu tenho muitos desses sintomas ou alguns desses sintomas. O que que eu faço? Procure um médico que conheça a doença, tá? O ideal é um vascular. Só que, e aqui sendo bem franca com vocês, como é uma doença ainda pouco falada, não é todo vascular que conhece a doença. Hoje em dia, como eu falei, como já tem mais arte, até se vocês pegarem os meus primeiros vídeos sobre lipedema, logo que eu tive o diagnóstico, ali era a coisa mais comum do mundo você ir ao médico e eles não saberem que aquilo é lipedema, né? Embora seja o cirurgião vascular a especialidade que cuida dessa doença, né? Mas hoje em dia, então tem mais médicos que conhecem. Mas ainda assim pode ser que você vá no médico e ele não conheça. Ah, então ele é um médico ruim? Não, gente. É uma doença relativamente recente, pouco falada, pouco divulgada. Então, é isso. Ah, como é que eu vou saber se ele sabe ou não? Pesquisando o site dele, as redes sociais dele, para ver se ele fala, ela, né, fala sobre o assunto. De preferência, um vascular, né? Mas se não, às vezes você tem, sei lá, um endocrinologista que fala sobre o assunto, um nutrólogo que fala sobre o assunto. Tem que ser médico para fazer o diagnóstico, mas tem que entender minimamente de lipedema, tá? Então, procurar o médico, primeira coisa. Segunda coisa, um nutricionista. Não dá para querer, não, eu sei. Não, a gente precisa de acompanhamento. Até porque o lipedema não tem cura, tá? Não tem, pelo menos até hoje, não tem nada que você faça que você vai se livrar do lipedema. Mas tem tratamento para amenizar as dores, o desconforto, mesmo a questão estética, tudo isso tem tratamento, tá? Um erro comum é a pessoa suspeitar e ir direto para um cirurgião plástico. E aí eu tô dando a minha opinião aqui, tá? O cirurgião plástico, ele vai ver a questão plástica da coisa, né? Existem bons plásticos que podem dizer, olha, no seu caso eu acho que não é um caso cirúrgico, vamos pro tratamento clínico, mas normalmente o cirurgião plástico vai falar da área dele e vai te oferecer a cirurgia plástica, que é sim uma forma de tratar, mas não é a única. E mesmo que você opte pela cirurgia plástica, isso não elimina a importância do tratamento clínico, tá? Que é a alimentação, que é a compressão com meia, enfim, existem diferentes métodos, a drenagem, né, a fisioterapia, os exercícios. Então tem muitas coisas. Exercício físico, tá? E que precisa de direcionamento, porque quem tem lipedema, por exemplo, tem dificuldade de ganhar massa muscular nas regiões que tem lipedema. Tem mais dificuldade, na verdade tem uma propensão a se machucar, romper ligamento, coisa assim, porque existe uma frouxidão ligamentar. Então é complexo, é um tratamento multidisciplinar, terapia, porque afeta muito, quando afeta a estética, afeta o emocional, não tem como, a autoestima, enfim. Então, terapia, entende que são muitos tratamentos, né? Eu sei que, infelizmente, a saúde pública não oferece um tratamento tão 360 assim, né? Não é fácil você conseguir terapia, nutricionista, personal, esse monte de coisa, fisioterapeuta, fácil assim, a gente sabe que não. Então, é um tratamento que pode ser custoso, né? Pode ser um tratamento caro. Além disso, sabemos também que tem alguns alimentos que inflamam mais, glúten, lactose, álcool, açúcar. E quando a gente vai buscar as substituições, não quer dizer que se você não tem dinheiro, você não consegue fazer. Conheço pessoas que não têm muito dinheiro ou que vivem com pouquíssimo e mesmo assim conseguem. Mas se você tem condições, facilita, claro que facilita, porque não pode açúcar, eu vou usar
maçã em pó, só que é caro. Eu vou usar não sei o que, o biscoito sem glúten, é muito mais caro do que o biscoito com glúten. Então, eu sei que é difícil, tá? Essa questão financeira. E eu digo porque, graças a Deus, eu tenho uma vida confortável, né? Sem exageros, nem pra mais nem pra menos, mas assim, eu senti isso, né? Eu lembro de falar assim, gente, se eu tivesse muito dinheiro, eu nem ia sentir a mudança na alimentação. Porque tem doceria, cafeteria, um monte de coisa, pizzaria que é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, só que é muito mais caro, tá? Então essa foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei da questão financeira mesmo, né? Nas substituições. Os suplementos que a gente precisa tomar, e eu não quero entrar muito aqui porque isso é muito caso a caso, mas existem muitas coisas que você pode tomar, cada um dentro da sua necessidade, e que é caro, né? O whey que a gente toma, que não é whey porque não vem do leite, é uma proteína do colágeno, é muito mais caro do que o whey normal. Enfim, ômega 3, cúrcuma, tantas outras coisas de suplemento que pode ajudar no tratamento e que é caro, né? Então essa é uma dificuldade, mas só para vocês entenderem mais ou menos o caminho, né? O médico, o nutricionista, eu hoje, por exemplo, não tenho um personal, mas eu faço exercício. É isso que eu digo, não tenho dinheiro para personal, tudo bem, mas isso não é justificativa para você não se exercitar. Vai caminhar, eu não tenho tempo, vai caminhando pelo trabalho, desce 2 pontos antes, vai caminhando o trecho que dá. Sabe assim, pequenas coisas, a escada o elevador que você pega a escada. Então tem algumas substituições, adaptações que a gente pode fazer no dia a dia que vão auxiliar bastante, né? Eu não consigo pagar a drenagem. Tem a autodrenagem, tem pessoas que ensinam isso na internet, tem a escovação a seco, enfim, tem uma infinidade de informações e de mecanismos. É óbvio que é muito mais fácil e prático se você tem dinheiro para pagar o nutricionista, o personal, a fisioterapeuta, o médico, o plástico, enfim, se você tem, é muito mais fácil. Mas não quer dizer que não dá pra fazer com menos, tá? O que eu diria que não dá pra fazer sem dinheiro é a cirurgia, né? A não ser que você consiga pela ONG, algo assim, mas de fato a cirurgia ainda é muito pelo SUS, esquece. Plano de saúde até dá, mas você tem que entrar na justiça. Olha, é uma burocracia louca. Então, assim, por enquanto eu acho que a gente está evoluindo e a divulgação da doença é muito importante, porque através da divulgação a gente consegue correr atrás de plano de saúde, espero que o SUS consiga muito em breve implementar, né, essa cirurgia para quem não tem condições de pagar, mas hoje a realidade não é essa, né? E uma cirurgia plástica custa, viu? Custa. Não é todo mundo que precisa fazer a cirurgia, muitas pessoas fazem por uma escolha, né? Não é que, meu Deus, se eu não fizer a cirurgia eu vou morrer, não é. Muitas pessoas fazem pela questão estética, outras pela dor mesmo. É importante dizer que a cirurgia plástica não vai te transformar, então, vamos supor, uma pessoa que não tem seio e quer colocar prótese de silicone e ela sonha em ter o peito da fulana, ela muito provavelmente consegue com a cirurgia plástica. Alguém que tem a perna, né, o lipedema muito forte nas pernas, as ondulações, né, o excesso de gordura e tal, mesmo com a cirurgia plástica, ela não vai ter a perna da Barbie. Por quê? Porque o lipedema não é a cura, você não tira 100%. Então você tira o excesso de gordura, mas fica um pouco de flacidez, fica a ondulação da pele, ainda mantém a dificuldade de ganhar músculo, então não vai, entendeu? Por isso que é importantíssimo você alinhar as expectativas também, tá? Enfim, falei pra caramba. Vou deixar aqui algumas formas de você se informar sobre o assunto. Tem a ONG Movimento Lipedema, que é uma ONG que trabalha trazendo informação, ajudando essas mulheres que estão descobrindo a doença agora, que não sabem o que tem. Então a ONG traz muita informação.
E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma. E se você precisar também, deixa aí nos comentários a sua dúvida. Lembrando que eu não sou médica, não tô aqui para diagnosticar ninguém, mas para colocar aqui o alerta, né? Se você tem esses sintomas, pode ser que você tenha lipedema. E o que fazer diante disso, tá bom? Acho que eu falei o que eu queria, mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Lembra do like, que isso é muito importante. Eu espero que esse vídeo possa chegar em outras mulheres. Existe uma estimativa de que 1 em cada 10 mulheres, né, tem estudos que mostram que 1 em cada 10 mulheres tem lipedema. Mas conversando com profissionais, eles dizem que, estudiosos e tal, eles dizem que esse número é maior. Por quê? Porque às vezes a gente pensa em lipedema, pensa naquele extremo, né? E não é. Você pode ter lipedema só no quadril. Às vezes ele não é tão evidente, entende? Então, a estimativa é que seja um número maior. Nesse canal que eu falo sobre beleza, que eu falo principalmente com mulheres, o público é 93% feminino. Imagina quantas mulheres que me assistem que não têm lipedema e que às vezes nem sabem, né? Já me escreveram algumas. Laura, através de você eu descobri o lipedema. Então eu espero que essa mensagem possa chegar para outras pessoas, porque no meu caso, o que eu posso dizer, a melhor coisa foi eu descobrir, porque eu me sentia uma perdida. Gente, só eu tenho essa perna, só minha perna é esquisita, só eu tenho essas dores, ninguém mais tem. E aí depois que eu estourei essa bolha, eu conheci várias pessoas que têm, e eu até já fiz vídeo sobre isso. A sensação de pertencimento, de encontrei minha tribo e de entendi o que eu tenho, sabe? Então, pra mim foi muito bom descobrir e poder buscar o tratamento, óbvio, né? Porque a melhor coisa é, se você tem uma dor, buscar o tratamento. Então deixa o like, porque dessa forma o YouTube, o algoritmo entende, esse conteúdo é relevante, e aí ele distribui para outras pessoas. Então, por favor, deixe o seu like. Se você não está inscrito, se você chegou aqui agora, esse é um canal principalmente sobre beleza, mas eu tenho compartilhado a minha jornada aí pós-diagnóstico de lipedema. Importantíssimo, melhor coisa, se você conhece alguém, né, porque pode ser que você fale, não, eu não tenho esses sintomas, mas minha mãe tem. Nossa, minha amiga sempre falou da perna dela, de celulite, os roxos que aparecem. Deixa eu mandar esse vídeo aqui pra ela, né, às vezes ela tem esses sintomas, nunca entendeu, tá aqui a resposta. Não que este vídeo não está aqui para diagnosticar ninguém, mas para acender um alerta, tá bom? Beijo!